Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Luís Fernandes, presidente da ATIC, a Associação Técnica da Indústria de Cimento, e CEO da Simpor Portugal-Cabo Verde. Muito obrigada por estar aqui com o Conversa Capital, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Ora, muito bom dia e obrigado pelo convite. Capital para mim, nesta altura, e para o país, é atendermos aos desafios que o país, e não só a Europa, vai ter, mas obviamente Portugal está incluído, na próxima década. O grande desafio que nós temos, que a sociedade tem, é a descarbonização da economia. E é capital, obviamente, que todo o programa e todas as ações que todos devemos tomar no sentido de descarbonizar a economia. Nós temos o plano da recuperação e resiliência lançado pelo Governo vai nesse sentido, mas as próprias empresas têm que ter também programas, roadmaps estratégicos para atender a este desígnio, que é um desígnio europeu e é um desígnio de Portugal também nos próximos 10 anos. Vai ser capital e vai ter um impacto também grande na vida das pessoas. Portanto, temos de estar todos preparados e desenvolver estratégias para atender a esses desafios. E vamos certamente ter oportunidade ao longo desta conversa de detalhar alguns desses planos para essa descarbonização. A verdade é que certamente essa deve ter sido uma preocupação que esteve presente na reunião da indústria de cimentos europeia que decorreu aqui em Lisboa. Isto numa altura de pressão também dos preços da energia e da necessidade de acelerar precisamente o processo de descarbonização. Sentiu de algum modo que a indústria nacional está a perder competitividade ou está em desvantagem competitiva neste contexto internacional e até europeu? Vamos ver. Há um fator de competitividade muito grande na indústria cimenteira. A indústria cimenteira é energeticamente grande consumidora, energeticamente a nível de combustíveis e a nível de eletricidade. Obviamente que nós temos, e isso é conhecido e temos vindo a falar nisso, uma desvantagem relativamente a outros países no que diz respeito ao preço da energia. Temos um dos preços da energia mais caros da Europa e isso obviamente é um fator de perda de competitividade. E menos apoios também, ou não? Menos apoios, embora tenha havido recentemente decisões no Governo que vão ter algum impacto, mas do nosso ponto de vista ainda não são suficientes. Há outros apoios que, nomeadamente noutros países da Europa, existem, os apoios pelos custos indiretos da energia, que em Portugal não existem, apesar de nós termos, enfim, tentado influenciar no bom sentido, o Governo e as entidades para atender a este ponto, porque é também um fator importante de competitividade. Estamos a falar, só para percebermos, da compensação pelos custos indiretos das emissões de CO2. Essas compensações vocês não tiveram, é isso? Não, exatamente. Muito bem. Agora, em relação posto de parte esta, que é importante, obviamente, a questão e que interfere na competitividade também, exatamente, não é? Claro. Da energia elétrica, nós em termos de tecnologia estamos de acordo com as mais elevadas tecnologias a nível europeu e em termos de competitividade tecnológica, direi, estamos up-to-date com a Europa. Agora, há fatores como este, por exemplo, que são determinantes para a competitividade. No que diz respeito, por exemplo, aos combustíveis, nós queimamos combustíveis fósseis e combustíveis alternativos para a produção de clinker, que é a matéria-prima para a produção de cimento. Nós aí temos também desvantagens porque há países da Europa em que já consomem cerca de 90% de combustíveis alternativos, resíduos, de acordo com a legislação que existe nos países, nós ainda estamos nos 40%. Portanto, temos aqui um caminho muito grande para percorrer, porque achamos que não só é um fator de competitividade, mas é um fator que resolve um problema ambiental, que é evitar a deposição em aterro de resíduos e serem utilizados como combustíveis na indústria cimenteira. A questão de reduzir os resíduos em aterro tem sido uma bandeira da indústria, mas isso tem evoluído de forma favorável ou mantém-se ainda longe dos níveis europeus? Há aqui dois pontos. Primeiro é a taxa de deposição em aterro, que ainda não é desincentivadora da deposição em aterro. Ponto número 1. Ponto número 2 é a questão o processamento ainda tem uma taxa de gestão de resíduos. Portanto, aquilo que nós entendemos é, primeiro, que o processamento não deverá ser penalizado, não deverá ter taxas para incentivar ainda
mais do que o processamento. Por outro lado, aumentar as taxas de deposição em aterro para que haja um tratamento dos resíduos, se evita a deposição em aterro e se canalizem esses resíduos para, por exemplo, para a indústria cimenteira que tem esse proveito. Há outro ponto importante, já agora, que é a questão dos resíduos de construção e demolição, que também tem um efeito benéfico. Nós podemos absorver os resíduos de construção e demolição, desde que devidamente tratados, ou seja, separadas as partes que nós podemos utilizar, ferro, etc., e, portanto, isso também tem efeito benéfico e evita também a deposição em aterro. Ainda relativamente aos apoios, e para que se entenda, falou que e não existem esta compensação pelos custos indiretos das emissões de CO2, mas percebi que há algum tipo de apoio que neste momento está a ser dado pelo Estado, ou medidas que vão ajudar a indústria cimenteira a fazer face a estes custos do aumento de energia, é isso? Sim, há medidas, nomeadamente o acesso às redes, as bandas de regulação, que nós estamos a utilizar também. Há algumas medidas que vêm atenuar este aumento significativo do preço da eletricidade. Atenuar em que medida? Ou seja, vamos aqui tentar falar em proporções e do que é que tem sido esse aumento e do que é que esta ajuda traz. Atenuar em termos de custos. Repare, nós aqui há 2 anos tínhamos um custo do megawatt-hora de cerca de entre os 40 e 50. Nesta altura, nós estamos a pagar entre os 150 e os 200 euros por megawatt-hora. Portanto, as medidas que o Governo tem tomado vão no sentido de atenuar este aumento. Compensaram que percentagem desse sobrecusto? Olha, eu poderia dizer que andará à volta dos 10, 15% do custo. Mas continuamos com custos muito elevados, comparados com há 2 anos atrás e mesmo há 1 ano atrás. Ainda continua a ser, eu diria que é o dobro do que nós pagávamos no início do ano passado. Apesar destas medidas. Eletricidade e combustível. Não? Eletricidade. Eletricidade. E isto, de alguma forma, pode pôr, esta alta dos preços, pode pôr em causa o negócio, a carteira de encomendas, a produção da Simpor ou da indústria? Não, eu penso que não, porque o cimento é um material, como sabemos, é a substância mais consumida no mundo a seguir à água e, portanto, há necessidade, e para o desenvolvimento das sociedades, há necessidade do cimento. Aliás, a importância da indústria cimenteira foi reconhecida pela Comissão Europeia quando emitiu o documento Fit for 55, portanto, considera como essencial para o desenvolvimento da economia europeia. Portanto, obviamente que há aqui estes custos acabam por ter que ser repercutidos no preço final. Isso acontece com todos os materiais. Aliás, nós temos ouvido que os materiais de construção, e não só, tem havido um grande aumento. Estão a fazê-lo na totalidade ou estão a reduzir também um pouco as margens de lucro? Estamos a reduzir também um bocadinho as margens de lucro. Nós, só para ter uma ideia, tivemos estes aumentos abruptos das energias térmica e elétrica, foram mais acentuados no segundo semestre do ano passado, e os aumentos de preços que foram feitos para repercutir esses aumentos de custos só foram feitos no início deste ano. Portanto, houve ali um período em que as empresas acabaram por suportar esses custos. Mas desde o aumento desde o início do ano até agora, pode-se dizer que o cimento custa mais quanto? Eu direi que custa mais cerca de 20 e poucos % do que no início do ano. E esta medida, este limite que foi imposto ao preço no mercado ibérico da eletricidade há pouco mais de 15 dias, foi sentido pela indústria? Não. Não. Baixou os preços? Não. Nós continuamos a ter, como eu estava a dizer, nós continuamos a ter um preço de energia elevado. Houve talvez algum patamar, digamos, de nível de crescimento dos preços da energia, alguma estabilidade em termos
valores no patamar superior, mas não há descidas abruptas do preço da energia elétrica, nem se espera que haja essa descida abrupta nos próximos tempos. Face à situação, e que já percebemos até pelos números que nos adianta, acha que faria sentido receberem aqui qualquer outro tipo de apoio mais por parte do Estado? O que é que faria falta para ajudar realmente a indústria a ganhar mais competitividade também? Olha, há algumas coisas que eu há pouco já disse, a questão do enquadramento legal no que diz respeito aos resíduos, para potenciar o aumento de consumo de resíduos na queima, em vez de combustíveis fósseis, nós utilizamos mais combustíveis alternativos. A questão dos resíduos de construção e demolição também. Nós vamos ter, e está no nosso plano estratégico, novos tipos de cimento com menos incorporação de clinker, portanto, menos quilos de CO2 por tonelada de cimento e, portanto, incentivar esse consumo de produtos, eu direi, mais verdes, também é... Mais caros também, é isso? À partida não serão mais caros, tem que haver competitividade, face aos atuais, mas tem que haver também aqui um compromisso global da sociedade, no sentido de apelar a que haja mais consumo de produtos com menos impacto a nível de emissões de CO2. Talvez o Estado dar o exemplo e começar a encomendar, a fazer as suas encomendas a esse nível. Esse é um dos pontos que nós referimos. As obras públicas, à medida que esses novos produtos aparecerem, incentivarem o consumo desses produtos com menos impacto ambiental, é uma das medidas. Outra das medidas e eu penso que isso está na agenda do Governo, facilitar o investimento em energias alternativas. A própria indústria está a apostar em energias alternativas para fazer face também ao aumento do custo da energia elétrica. Mas o que é que isso significa? Facilitar em que medida? Facilitar em termos de financiamento, facilitar em termos de licenciamento, que é um dos problemas que nós temos atualmente, e que a indústria, no âmbito do PRR, está a concorrer a alguns dos programas que estão nesse plano, mas há um dos handicaps, que é a questão do tempo para licenciamento das instalações. Porque se não houver uma agilização do tempo para a obtenção das licenças, corremos o risco de não termos as obras concluídas até ao final do período que está estabelecido. Portanto, há que olhar para todo o processo de licenciamento de novas instalações, no âmbito disto que estamos a falar, para que sejam concluídas atempadamente e para que tenham o retorno esperado para a indústria. Está a demorar muito tempo esse licenciamento? Está a sentir que é uma corrida contra o tempo para conseguir concretizar dentro até 2026 esses processos? Todos os processos de licenciamento em Portugal são muito demorados. Eu falo por Portugal, não falo dos outros países. Os outros países falam por si, mas temos, de facto, um processo muito burocrático em termos de licenciamento de determinadas instalações. E tem que se olhar para a rentabilidade desses investimentos e para a urgência desses investimentos, e nomeadamente numa altura em que nós estamos a lutar contra o tempo em termos de combater as alterações climáticas. Combater as alterações climáticas passa por reduzir também as emissões de CO2. Isso passa por investir em energias alternativas. E isso não pode ser de acordo com uma política que ainda existe de licenciamentos, que é muito burocrática e demora muito tempo. Portanto, há que agilizar, há que fazer algo para que, de facto, esses processos sejam mais ágeis e mais rápidos. Em termos fiscais, também já ouvi falar num novo enquadramento fiscal. Que alterações é que preconiza a este nível? O enquadramento fiscal que eu estava a referir, para já, é relativamente à questão da eletricidade, mas há um enquadramento, mais concretamente, um enquadramento legal no que diz respeito a tudo o que é resíduos, para potenciar essa utilização pela indústria e não só. Mas o enquadramento legal passa por o desincentivar
a deposição e aterro e incentivar a quem pode consumir e tirar proveito desses resíduos que existem pelo país. Portanto, em termos fiscais, ou da carga fiscal que recai só relativamente à eletricidade, é isso que se refere? À eletricidade e também à parte dos combustíveis alternativos. Como eu estava a dizer, nós temos uma taxa de gestão de resíduos que impacta negativamente o processamento e pensamos que se nós queremos resolver um problema que é ambiental, que é a questão dos resíduos e a deposição em aterros, se nós estamos a penalizar quem consome esses resíduos, penso que estamos a dar uma ideia contrária, não é? E, portanto, o não aplicar essa taxa de gestão de resíduos a quem faz com o processamento é uma maneira de incentivar ainda mais essa utilização e não penalizar quem consome. E há alguma diferença por comparação com outros setores ou nesse aspecto está tudo por igual? Os outros setores, enfim, nós não sei, não sei dizer, mas sei e posso comparar com os outros países da União Europeia. E esses têm, de facto, uma situação mais favorável que a nossa, não é? Tanto que em muitos países já não é permitida a deposição em aterro, já não é penalizado o processamento de combustíveis alternativos, portanto a situação é bem mais vantajosa nesses países do que para nós. Porque eu lembro que a certa altura também vocês se queixavam do acesso à biomassa e que por comparação com outros que acabam por ser prejudicados, não é? E é verdade. Esse é um dos temas que nós defendemos. Haver um acesso à biomassa. Não queremos ter exclusividade, obviamente, mas queremos estar em igualdade de circunstâncias como outros. Portanto, haver uma política de distribuição ou de acesso à biomassa por parte da indústria, nomeadamente da indústria cimenteira, porque essa utilização depois traduz em benefícios em termos de emissões de CO2. Mas vocês pagam mais para ter acesso do que os outros, é isso? Ou não? Há mercado, e nós estamos sujeitos à lei do mercado, obviamente, mas há aqui também alguma canal preferencial de utilização da biomassa. E aquilo que nós defendemos é que deve ser pensado de maneira a que a indústria cimenteira também tenha acesso a essa biomassa. Voltando à questão energética, a eliminação do regime de ininterruptibilidade e a substituição pela banda de regulação deve ser compensada? Nós estamos a tirar partido da banda da BRR, chamada BRR. Aderimos a esse mecanismo desde o início do ano. Tem alguma compensação, como é óbvio, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a interruptibilidade. E eu faço notar que a interruptibilidade, enfim, foi um pouco polémica, mas eu lembro-me que cerca de 2 anos atrás, por causa de um problema que houve na ligação nos Pirineus, tivemos em risco de ficar sem energia no país. E foi devido à indústria, e a indústria participou nisso, porque estava no sistema de interruptibilidade, e as fábricas tiveram que parar para ceder essa energia a bem de todos. Não é? Portanto, a interruptibilidade, apesar de tudo, funcionava, apesar de ter sido polémica, mas funcionava, não era todos os anos, felizmente, mas em situações de risco, como foi o caso, serviu para o país. No fundo. E se acontecesse o mesmo agora, esse problema dos Pirineus, qual seria a resposta? Nós, através desta banda de regulação, nós também disponibilizamos, né, alguma energia. E há várias empresas, várias indústrias que aderiram a esse esquema, que é benéfico, também tem a sua contrapartida, como é óbvio, nós estamos a tirar partido dela. É um mecanismo que é utilizável nesta altura. Agora, se de facto a totalidade da potência que pode ser disponibilizada serve para todo o país ou não, isso eu não sei, mas na altura nós tínhamos uma disponibilidade maior do que a que temos atualmente. E face à situação de seca no país, tem receio
que seja necessário a certa altura terem que interromper o consumo, ou há garantias de que isso não vai ter que acontecer? Até o momento não temos nenhuma informação que isso possa acontecer. Mas se acontecer, nós temos que, enfim, afetar-nos-á com certeza, afetará as fábricas que poderão ter que parar e poderá afetar o mercado. Mas eu penso que isso não irá acontecer, tanto com os contactos que nós vamos tendo, que isso não é, para já, expectável. Relativamente a esta questão da interruptibilidade, que, para que se entenda, era um contrato que existia com os grandes consumidores de energia para que interrompessem o consumo caso houvesse demasiada pressão ou em risco de apagão. Este apoio era de cerca de 100 milhões, era isso? O total... Só para tentarmos comparar o que é que efetivamente... Mas é capaz de andar por volta disso. E agora este valor, com este novo método, estamos a falar em que percentagens? Pois, e aí depende da adesão de cada uma das empresas, porque cada uma das empresas é que faz a sua análise, aquilo que pode disponibilizar, face ao risco de poder ou não afetar o mercado. Mas se houvesse uma situação, como há pouco a Maria João colocava, por exemplo, no decurso desta questão da seca, vocês seriam compensados diretamente pelo Estado ou teria que ser desta forma que foi criada? Não, nós disponibilizamos sempre, e de acordo com o esquema que existe, se houver necessidade, nós disponibilizamos uma certa quantidade de energia. E ela está sempre disponível se houver necessidade. E por causa dessa disponibilização dessa energia, há uma compensação monetária por isso. Não é? Portanto, há aqui um benefício que as empresas têm. Agora, esse benefício é maior ou menor consoante a energia que é disponibilizada em caso de necessidade do país. Ou a paragem que tiverem que fazer, não é? Porque se tiverem que parar mesmo a produção... Exatamente, mas aí está a estratégia cada empresa tem a sua estratégia de eu disponibilizo 60% ou 70% porque isso não vai afetar a minha atividade comercial, ou disponibilizo só 40% porque para não me afetar a minha atividade comercial. Portanto, cada empresa tem a sua estratégia, mas é ressarcida, obviamente, por essa disponibilização dessa quantidade de energia. Relativamente ao PRR, a indústria do cimento é um dos setores, como já aqui referimos, que enfrenta maiores desafios em matéria de neutralidade carbónica. Também é um dos mais poluentes, não é? Portanto, no âmbito deste aviso que foi lançado para a descarbonização, que tinha uma dotação de 705 milhões, vocês concorreram e concorreram de que forma? Olha, nós vamos, e eu aqui... O prazo ainda não terminou, não é? É a final deste mês. Exato. Aqui só posso falar em nome da Simpor, aquilo que a Simpor está a fazer. E nós vamos concorrer em alguns projetos para a descarbonização. Mas eu talvez fizesse aqui um enquadramento que é o seguinte. Nós temos um desafio grande e temos metas para a redução das emissões de CO2. E temos aqui duas metas. E a nível europeu temos as mesmas metas, os mesmos prazos, que é 2030 e 2050. 2030, que é uma redução, enfim, que pode chegar aos 40% no cimento, se for em toda a cadeia de valor até ao betão, desde a pedreira até ao betão, dará a volta dos 48%, mas até 2030, até 2050, a neutralidade carbónica. Até 2030, temos aqui dois aspectos a ter em conta. É a redução das emissões por via da combustão, dos combustíveis fósseis, e é a redução das emissões por via do processo. A indústria cimenteira, como estava a dizer, é poluidora porque tem um handicap muito grande, é que cerca de 2/3 das emissões de CO2 vêm do processo em si. O que é que eu quero dizer com isto? Há a transformação do calcário, quando é transformado no forno, e no forno há uma divisão de óxido de cálcio, isto é um bocado técnico, mas de óxido de cálcio e CO2. E é esse CO2 que vai para a atmosfera. E esse CO2 faz parte integrante do processo de fabrico do clinker, que é a matéria-prima para a produção de cimento. E, portanto,
Para atacarmos este ponto, que no segundo período, até 2050, só através de tecnologias disruptivas, a captura e armazenagem e reutilização de carbono, mas nesta primeira fase é a utilização de menos clinker no cimento, o que quer dizer que há menos toneladas de CO2 por tonelada de cimento. Portanto, é fazer novos tipos de cimento, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, novos tipos de cimento com menos incorporação de clinker, chamados cimentos verdes, embora a definição de cimento ou low carbon cimento ainda esteja para ser definida, mas é através destas duas ações, nestes dois campos principais, combustão e processo. Aí conseguimos reduzir as emissões de CO2 à volta daqueles valores que eu estava a dizer. Depois, mais à frente, só com tecnologias disruptivas, a captura, armazenagem e reutilização de CO2, que são processos que ainda estão em desenvolvimento, ainda não estão maduros, mas que terá que ser o caminho a seguir pós 2030 até 2050 para se atingir a neutralidade carbónica. Isso, em termos de PRR, onde é que nos leva? Isso leva-nos a que nós temos, e digo, aqui falo em nome da Simpor apenas, é o que eu conheço, nós temos vários projetos no sentido de aumentar a eficiência dos fornos, ou seja, aumentar a eficiência elétrica, aumentar a eficiência em termos de consumo de combustíveis, o que significa menos emissões de CO2. Portanto, os vossos projetos são para o processo, não são para a captura e armazenamento? Não, nesta fase não, porque, como eu disse, ainda está em desenvolvimento. Por outro lado, também os investimentos em combustível, em energias alternativas, fotovoltaicas, e também utilizar os gases quentes dos fornos para a autoprodução de energia elétrica. É uma tecnologia que atualmente a nível europeu está a ser muito utilizada. Na China, quando a Simpor tinha a China... Mas já fazem isso também, ou não? Já fazem atualmente isso? Nós, em Portugal não. Em Portugal não. Mas vamos fazer. Penso que no ano que vem já estaremos em condições de ter duas instalações, uma em Souselas e outra em Alhandra. Eu penso que a Cécil também está a fazer na fábrica do Otão, desse tipo que vai aproveitar esses gases quentes para a autoprodução de energia. O hidrogênio, não? O hidrogênio, sim. Também estamos em conjunto com outras setor, Simpor, Cécil, com outras empresas, estamos num projeto de hidrogênio. Esse hidrogênio, o objetivo é uma mistura com gás natural, ainda numa fase experimental, enfim, porque não temos experiência, para ganharmos experiência e sensibilidade, quais são os impactos que isso vai ter no processo em si, mas também está na nossa carteira e nós temos aqui um grupo que vai desenvolver esse projeto. E isso é tudo para ter resultados em 2026? E isto é para ter tudo... Que é quando é talvez à exceção do hidrogênio, porque implica uma fase de desenvolvimento de todo um projeto, de ganhar experiência, etc. Mas os outros, sim, antes, até 2026, tem que ser. Mas são projetos que só avançam com o financiamento do PRR? Ou se não forem aprovados no fim do mês, ficam pelo caminho? Olha, eu diria assim, são projetos que são essenciais para a sobrevivência da indústria. Como nós sabemos, e há aqui um aspecto importante, é que com este programa que está atualmente em discussão a nível da Europa, de reduzir as emissões de CO2 e de saber como é que vamos fazer essas reduções, quanto é que vai ser essa redução até 2030 ou 35. É fundamental que as indústrias, e nomeadamente a indústria cimenteira, façam investimentos no sentido de garantir a sua competitividade. Se nós não fizermos, estamos a comprometer o futuro da indústria cimenteira em Portugal e na Europa, e a comprometer todos os postos de trabalho associados a esta indústria. E estamos a falar de que nível de investimento? Olha, numa primeira fase até 2030 são à volta de 500 milhões de euros, numa segunda fase até 2050, 1.500 milhões de euros.
da indústria, em termos gerais, em Portugal, para este processo, é exatamente, isso? Exatamente. De acordo com estas metas que nós temos, 2030 e 2050. E a forma de pagar isso é através destes programas europeus, destes fundos? É a única forma? Também. Mas está a contar também com o 2030 ou só PRR? Também com o 2030. Para estes projetos que falou ou para outros? Não, para todos. E para outros, sim. Todos, vamos lá ver, todos os projetos, e nós temos, já agora, que acho que é importante referir isto, a indústria cimenteira tem um laboratório colaborativo que foi lançado pelo anterior governo, e há várias indústrias que têm laboratórios colaborativos, e nós temos um laboratório colaborativo, que é a ATIC, a nossa associação, Simpor, Cécil, o Instituto Superior Técnico e o LNEC. O objetivo, e há vários projetos em desenvolvimento por esse laboratório colaborativo, o objetivo essencial desse laboratório é o desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisa, tudo com o objetivo de reduzir o impacto de CO2 na indústria cimenteira. Portanto, há projetos que ainda estão em desenvolvimento, mas que nós queremos, se calhar já não no âmbito do PRR, mas no âmbito do 2030, que nós queremos aproveitar alguns programas para projetos que estão a ser desenvolvidos nesta altura pelo C5 Lab. Um outro impacto que o PRR vai ter para o setor tem a ver com o aumento do investimento público e de grandes obras, não é isto? De que forma é que isto não é um reverso da medalha em que produzir mais cimento com os níveis de CO2 que é responsável, para fazer face a estes projetos não é um contrário do que se pretende? Olha, há aqui uma coisa que eu acho que é importante também referir. Quando nós falamos em materiais de construção e quando nós comparamos materiais de construção, nós temos que fazer a análise do ciclo de vida dos materiais de construção. Nós não podemos só olhar para uma parte desse ciclo de vida. Portanto, quando comparamos, por exemplo, cimento com aço, com madeira ou com outros materiais, nós temos que fazer a análise do ciclo de vida desde a exploração até à componente final, que é a reutilização, portanto, entrando no âmbito da economia circular. Aquilo que refere o cimento, e foi reconhecido, como eu disse há bocado, pela Comissão Europeia como essencial até para o desenvolvimento da economia europeia, tem que ser utilizado nessas obras. O que nós temos que fazer, é isso que estamos preocupados e comprometidos, é, de facto, disponibilizarmos produtos com menos impacto ambiental, menos impacto de emissões de CO2. Porque fala-se muito no cimento por causa do impacto de CO2. Sim, senhora, tem impacto, não é? Mas nós, quando comparamos, eu volto à questão inicial, quando comparamos produtos, temos que comparar todo o ciclo de vida desse produto, desde a exploração até à fase final. E, portanto, entendemos que, e há determinadas obras, construções que têm que ser feitas com cimento, e achamos que o cimento faz parte da solução para toda a problemática das alterações climáticas. Há soluções construtivas que só através da utilização de cimento, e mais, tem vantagens em termos energéticos, dada a inércia térmica do cimento, em termos de construção, em termos de poupança de energia. Portanto, há aqui um paradigma que se calhar tem que começar a ser mudado. Nós estamos a trabalhar para isso, também para mudar a imagem que o cimento tem. Isto é fruto do passado, mas há aqui um compromisso que nós temos. É, de facto, nós temos que reduzir o nosso impacto ambiental e o nosso impacto a nível de emissões de CO2 e estamos comprometidos com isso. Mas a questão é, se produzir mais, se consumir mais cimento, isso de alguma forma compromete as vossas metas ou não? Não pode comprometer as nossas metas, porque também não é garantido que se consuma mais cimento verde, não é? Sim, mas repare, o nosso principal objetivo, quando nós queremos reduzir as emissões de CO2 por tonelada de cimento, estamos a reduzir as emissões específicas. Depois, se houver mais consumo, obviamente, temos mais atividade, temos mais transportes, temos mais consumo de cimento, temos mais eletricidade.
né? Temos mais outra panóplia de consumos que tem também implicações a nível ambiental, não é só o cimento. Portanto, quanto mais atividade económica, né, nesta altura, obviamente que teremos mais algumas emissões do que temos atualmente. Agora, que estamos a caminhar no sentido de paulatinamente reduzir essas emissões, ou eu diria até mais drasticamente até 2030, essas emissões, estamos a trabalhar todos para isso. E tem havido efetivamente mais consumo de cimento, ou seja, como é que está a evoluir o setor? Nós atingimos o ponto mais baixo, o ponto mais alto de consumo de cimento foi em 2001, cerca de 11 milhões e 300 mil toneladas. O ponto mais baixo foi em 2014, cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas. E desde aí, enfim, progressivamente tem vindo a aumentar o consumo de cimento a nível interno. Estamos há um rácio que nós utilizamos muito, que é o quilos de cimento por habitante. Estamos, eu direi que mais ou menos de acordo com a média europeia, num país em que tem já muitas infraestruturas feitas, estamos de acordo com essa média, embora em situações... Que é quanto? É cerca de 430 quilos de cimento por habitante. Já tivemos bastante menos na altura... Esse é o que nós temos em Portugal, não é? Esse Exato. É o que nós temos em Portugal. Sim. E isso comparando a nível europeu com os países... Eu diria, em velocidade de cruzeiro é mais ou menos esse valor. Obviamente que depende de determinados picos de construção, de aposta em determinados tipos de investimentos, esse valor pode aumentar num ano ou noutro, mas estamos dentro dos valores médios europeus. Vocês não sentiram muitos efeitos da pandemia e por isso pergunto também qual é a perspectiva para este ano, não é? Olha, sim, felizmente na pandemia não sofremos, enfim, apanhámos todos, penso eu, um susto grande de início, nomeadamente março, abril de 2020, traçámos alguns cenários de contenção para atender àquilo que se podia perspectivar, mas a construção civil não parou. Por um lado, por outro lado, o facto de muitas pessoas ficarem em casa potenciou o consumo bricolagem, isso levou a um aumento do consumo de saco nessa altura e, portanto, não houve abaixamento do consumo nem em 2020 nem em 2021. E agora? Tem havido um crescimento. Este ano continua a haver um crescimento mais ténue, mas continua a haver um crescimento. Nota-se um abrandamento, especialmente no segundo trimestre, relativamente àquilo que se verificou no primeiro trimestre, e há aqui talvez algumas justificações para isso, nomeadamente a falta de emprego, de pessoal para trabalhar nas obras, mas não só, é a nível geral, a indústria também está a sentir isso, enfim, e todos em geral, isso por um lado, e o facto de haver investimento privado, aquilo que se nota é que o investimento privado também está a abrandar, talvez as pessoas na expectativa de verem qual vai ser a evolução. Por causa da alta do preço dos materiais. Exatamente, a alta do preço dos materiais, das energias, taxas de juros, etc. Não é? Tudo isso contribui para que haja um abrandamento. Há uma expectativa que o PRR, como estava a dizer há pouco, que contribui de algum modo para um aumento do consumo, que não há de ser muito grande, mas há de ser alguma coisa, mas que tenha impacto na indústria. Agora, se vai notar no segundo semestre ou se vai notar só em 2023, vamos ver, não temos ainda a percepção exata do que vai acontecer. Mas qual é a estimativa para acabar 22? Nós estimamos que deverá andar um aumento à volta dos 3-4% relativamente ao ano anterior. Isso ficaria em quanto? Porque não nos disse quanto é que tinha sido o ano anterior. São cerca de 4 milhões e 400 mil toneladas, 4 milhões e 500 mil toneladas. Certo. E vocês têm alguma estimativa relativamente ao impacto do PRR ou não? Não, aquilo que estimamos, quantificar esse impacto, não temos, mas temos é que algum impacto vai ter, porque há muitas obras de construção, há muitos investimentos que vão consumir cimento e, portanto, há de haver esse impacto. Mas há muitas obras que estão em desenvolvimento,
já agora, que nomeadamente aqui em Lisboa e no Porto, grandes obras e em Sines, a ferrovia, temos a obra da ferrovia da linha da Beira Alta, que está em desenvolvimento, não consome muito cimento, mas consome algum. Aqui a ferrovia de ligação a Badajoz, a linha Évora-Elvas, também que já está em fase de coisa, mas de conclusão, mas todas estas obras, Lisboa, Porto de Sines e Porto mesmo, contribuem e estão em desenvolvimento, e há umas que ainda não começaram, que vão ter impacto no consumo de cimento. São E essas obras usam só cimento português? Eu espero que sim. Embora haja nós sabemos que há algum cimento espanhol que entra em Portugal, mas isto é o mercado a funcionar, mas nós estamos cá para defender a indústria portuguesa e esperemos que os portugueses defendam tanto a indústria portuguesa e a indústria de construção e a indústria do cimento também, e dos outros materiais, como os espanhóis defendem a indústria deles. Ou seja, comprar também português no que diz essa matéria. Há uma curiosidade que tem a ver com a questão do fecho das centrais termoelétricas do Pego e de Sines. Creio que vocês incorporavam no processo do cimento as cinzas destas centrais de carvão. Isto teve algum impacto no vosso processo ou não? Teve, obviamente. Deixámos de ter essa componente, deixámos de utilizar essas cinzas também no betão e, portanto, as empresas têm que se adaptar às novas situações e atender e procurar outro tipo de materiais que substituam as cinzas volantes na sua produção, quer do cimento, quer do betão. Mas consegue quantificar, portanto, o que é que aconteceu em termos de... Não sei se o aproveitamento era intensivo ou não. Não, havia uma quantidade definida que era disponibilizada pela EDP, pela central do Pego, e que nós utilizávamos, embora tentássemos canalizar o máximo possível para a produção de betão, embora fosse também utilizado para determinados tipos de cimento. Há outro tipo de materiais que podem ser utilizados, embora tenham impacto a nível de custos. Ainda há cinzas volantes no mercado, nomeadamente em Espanha, mas com um preço bastante superior. Mas há escórias de alto forno que nós não temos em Portugal, mas que são importadas, que também podem ser utilizadas, mas há outro tipo de materiais, nomeadamente fila calcário, que é disponível em Portugal, também se utiliza para a substituição das cinzas. Mas pode-se falar que isto teve um custo para vocês, este encerramento? Teve um custo. De quanto? Não lhe sei contabilizar, mas teve um custo por causa da diferença, essencialmente, da diferença do valor das cinzas e do valor destes materiais, que poderá andar à volta entre os 3 e os 5 euros por tonelada de cimento. Isto já disse que mais de metade do custo de cimento tem a ver com as licenças de CO2, que estão neste momento à volta dos 85 cêntimos, salvo erro. 85 euros. Era bom. Por tonelada, mas é um valor que tende a subir. Isto é motivo para estudar essas tecnologias de captura de carbono? É, claro, obviamente. E por isso é que todos os grupos cimenteiros europeus estão a investir fortemente em projetos de desenvolvimento. E nós estamos a acompanhar alguns deles. Porque cada vez mais, vamos lá ver, há aqui um mecanismo que a União Europeia, a Comissão Europeia tem de retirar ou colocar no mercado licenças de CO2 de acordo com a evolução que vai tendo em termos de emissões globais a nível europeu. Qual é o objetivo? É incentivar, de facto, o investimento e a redução das emissões de CO2. Para isso, as empresas têm que fazer investimentos, têm que fazer pesquisa e desenvolvimento, investigação e desenvolvimento, no sentido de encontrar soluções. Como disse, nós temos o C5 Lab e cada uma das empresas tem outros projetos em desenvolvimento no sentido de reduzir as emissões de CO2. Agora, é fundamental porque atualmente está à volta dos 85 euros por tonelada. A expectativa é que haja um aumento do preço, que poderá chegar
2030 fala-se em 150 euros, entre 150 euros e 200 euros a tonelada, mas a Comissão Europeia tem nas suas mãos uma ferramenta para retirar ou incluir no mercado licenças para aumentar ou reduzir o preço das licenças de CO2, precisamente para isto, para, no fundo, obrigar as empresas a reduzirem as suas emissões de CO2. Portanto, é fundamental que isso aconteça e nós estamos comprometidos com isso. E quanto é que a Simpor está a investir nisso, nesta investigação e desenvolvimento destes novos produtos, destes novos tecnologias? Olha, no que diz respeito à Simpor, nós temos em desenvolvimento um projeto que já começou há uns anos, com o professor Baião Horta, quando era chairman da empresa, começou com uma parceria com o MIT, através da qual nós temos algumas patentes, e essa parceria deu os frutos que deu na altura, e a sequência foi uma parceria com o Instituto Superior Técnico. Nós atualmente temos um trabalho em conjunto com o Instituto Superior Técnico na investigação e desenvolvimento do novo tipo de clinker, com cerca de menos 25 a 30% de emissões de CO2 que o clinker atual, e também, eventualmente, o novo processo de produção de clinker, eventualmente com recurso à energia elétrica. É um projeto que ainda está em fase de desenvolvimento. Começámos a fase laboratorial, com produção em gramas. Isto depois tem que ser tudo testado com betão, né? Porque o cimento existe para fazer betão para as obras. Tivemos bons resultados em gramas, passámos para quilogramas. Estamos agora numa fase de contactar potenciais fornecedores para desenvolvimento de equipamento para fazermos um investimento numa instalação piloto para fazer toneladas. Serão poucas toneladas, mas já serão toneladas. Isto com o objetivo de, mais tarde, provando-se esta instalação, fazermos uma instalação industrial já com uma produção considerável. Se tudo isto se comprovar, e que nós esperamos que sim, há de ser, de facto, uma situação revolucionária, quer em termos da produção do clinker, quer em termos do próprio processo, que será com recurso à energia elétrica. Isso significaria uma nova fábrica da Simpor? Não nova fábrica da Simpor, mas numa das fábricas atuais, fazer essa instalação. Em termos gerais, quanto é que vocês gastam em investigação? Olha, este projeto que ainda está em desenvolvimento, nós não temos gasto muito, mas a perspectiva com uma linha piloto poderá andar à volta dos 10 a 15 milhões de euros. Uma linha piloto, que serve para fazer toneladas, poucas toneladas, mas para tirar, de facto, para colher a experiência de tudo isto. Mas nós temos esta parceria com o Instituto Superior Técnico. Portanto, dada a natureza que é tudo em laboratório, tem custos relativamente baixos, à volta dos 100 mil euros por ano, mas é isso que temos gasto, mas a perspectiva, obviamente, é investir bem mais. Bem mais quanto? Os tais de pelo menos 10 a 15 milhões numa instalação piloto. Se comprovar, uma linha completamente nova andará por valores bem superiores a esses. Quanto? Olha, não lhe sei dizer, porque isto, como está tudo em fase de desenvolvimento, nós, mesmo os equipamentos que serão novos, são de tecnologia disruptivas, não temos ainda sensibilidade para esses valores, mas não será coisa por menos de 100 milhões de euros. E não está preocupado com o mercado? Com o que pode vir a acontecer? Não, nós temos que olhar positivamente para o mercado. Há de haver sempre evolução e há de haver sempre necessidade de cimento. Temos que olhar para o mercado em termos das emissões de CO2. Essa é que é a grande nossa preocupação e temos que fazer tudo para minimizar o nosso impacto das emissões de CO2. É esse o nosso compromisso e é para isso que nós estamos a trabalhar. Agora, o mercado do cimento eu penso que ainda tem muitos anos de vida. Embora haja pessoas que digam que o cimento está condenado, eu penso que não. O cimento tem que se adaptar às situações atuais e de futuro próximo. Ainda voltando só um pouco atrás, relativamente à questão da captura do carbono,
Se eventualmente vocês tivessem a garantia de que ele seria utilizado, nomeadamente para efeitos da mobilidade dos transportes ou para outros efeitos por parte do Estado, isso faria com que avançassem mais rapidamente também para este tipo de investimento? Repare, primeiro, nós temos que ver é que a tecnologia ainda está em desenvolvimento. Portanto, nós não podemos, nesta altura, dizer vamos avançar porque há aqui várias condicionantes. Primeiro, é a tecnologia que tem que estar desenvolvida e matura, é toda uma rede como temos a rede de gás natural, toda uma rede que permita o transporte para consumidores do CO2 que nós produzimos, para depois, através destes consumidores, haver a reutilização do CO2. Uma das apostas que existe é a produção de combustíveis verdes, a utilização de CO2 para a produção de metanol, que depois poderá ser utilizado como combustível noutras, sei lá, na aviação ou a nível até das viaturas. Para isso é preciso toda esta rede. E eu diria que esta rede não é só em Portugal, mas é a nível europeu que tem que existir, porque tem que ser conduzido, a produção de CO2 é considerável, portanto tem que haver um transporte, um meio de transporte desse CO2 para os consumidores e depois para os consumidores, para as indústrias que se irão desenvolver e que já estão em fase de desenvolvimento, para a utilização desse combustível verde. E em termos gerais, estamos a fazer bem? Ou seja, a política e a estratégia que está a ser seguida é a correta para efetivamente conseguir cumprir estas metas e chegar lá? Eu penso que ainda faltam algumas coisas, nomeadamente aquilo que eu estava a referir, uma rede de CO2, ou utilizando do gás natural ou paralela, a nível nacional, a nível europeu. O facto de nós, aquilo que estávamos a falar, todos estes investimentos para a captura de CO2 e não só, vão implicar mais consumo de energia elétrica. Portanto, tem que haver aqui também disponibilização de energia elétrica abundante e a preços competitivos para a indústria, para fazer face a este aumento de consumo, que vai ser substancial. Obviamente que as empresas estão a fazer, e a indústria está a fazer investimentos em energias alternativas, mas o consumo vai ser substancial. Portanto, tem que haver também uma política nacional, europeia, para fazer face a este aumento de consumo brutal. Eu dou um exemplo. Imagino que, de repente, todos os carros na Europa são de energia elétrica. Há energia suficiente para alimentar estes carros todos? Eu penso que não há. Tem que haver uma política para fazer face a este aumento que vai haver a nível da Europa nos próximos anos, na próxima década. Portanto, e isso não é bem conhecido. Qual é a estratégia, o que é que vai ser feito e todo o impacto que isso vai ter a nível da população em geral. Mesmo os mídias não fazem muita referência a isso. Todo o programa que existe no Fit for 55, que vai impactar em tudo e a nível da vida das pessoas, é pouco referido. Qual é o impacto que isso vai ter no final de 2030 com estas políticas todas, que são necessárias, mas que depois têm impacto na vida das pessoas e no bolso das pessoas. Então a indústria está a trabalhar também um pouco à vista em algumas coisas, ou seja, para vocês também é uma dúvida grande, não é? Também é uma dúvida, mas nós estamos a fazer aquilo que nos compete, que é tentar influenciar, digamos, o poder político e não só, através dos nossos contactos com as entidades governamentais, com os nossos parlamentares a nível europeu, no sentido de sensibilizar para os desafios que a indústria tem, para as ameaças que a indústria tem, no sentido de que haja, de facto, decisões que contemplem todos estes desafios que nós vamos ter nos próximos 10 anos, 12 anos, que vão ser essenciais para garantir, digamos, a sustentabilidade e a competitividade da indústria. Uma ameaça, desculpa, Rosário, uma ameaça que o setor tem identificado na Europa é precisamente a concorrência de países fora da Europa.
Exatamente. Isto reclama medidas e reclama regras iguais, mas as coisas continuam a não acontecer. Sim, mas ainda bem que refere esse ponto. É um ponto muito importante e que tem sido, a nível da Cimbiro, da Associação Cimenteira Europeia, defendido e também através da ATIC aqui a nível nacional. O CO2 para a indústria cimenteira europeia é um custo. Se é um custo que as outras de países terceiros não têm, nós não estamos em pé de igualdade com os outros, com os terceiros, fora da Europa. Se não houver um mecanismo de criar um level playing field entre a indústria cimenteira europeia e a indústria cimenteira fora da Europa, de países terceiros, nós perdemos concorrência. Perdemos concorrência e corremos o risco de a indústria cimenteira europeia fechar e, em vez de ser produzida na Europa, enfim, em condições mais vantajosas até em termos ambientais, ser produzida fora da Europa e depois ser importada para a Europa. Nós estamos a desviar o problema. Estamos a contribuir para aquilo que se chama o carbon leakage, a fuga de carbono para fora da Europa. Esse mecanismo que está atualmente em discussão, um mecanismo transfronteiriço, que é o chamado CBAM, é essencial que seja implementado, do nosso ponto de vista, tão rápido quanto possível, para garantir que não haja perda de competitividade. Não é proteção, vamos lá ver, não é proteção, nem é proteção que a indústria quer. Quer é que haja um level playing field, sejamos em pé de igualdade com a indústria de terceiros que não tem estes custos associados nomeadamente ao CO2 e, em alguns casos, também relacionados com a energia elétrica. Mas já houve algum passo no sentido disso acontecer? Porque isto já tem alguns anos, essa reclamação do setor de que isso venha a acontecer, mas nada aconteceu até hoje. Mas está no programa e está atualmente em discussão, Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu, e a nossa expectativa é que até final do ano, início de 2023, todo esse pacote de redução das emissões de CO2, por um lado, que progressivamente vão reduzindo até ao 2030, ao 2032, ao 2035. É isso que está em discussão. E a entrada progressiva também do CBAM, é isso que está atualmente em discussão e, portanto, esperamos que no início de 2023 ou ainda final deste ano que seja aprovado para entrar em funcionamento 2026, 2025, 2027, ainda está para ser decidido. Mas vai no bom caminho, vai de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser para haver aqui uma igualdade de competitividade, digamos. Para concluirmos, diga-nos só se a guerra na Ucrânia teve algum impacto relativamente à indústria, nomeadamente aqui em Portugal, ou não? Substancial. O aumento da energia e o aumento dos combustíveis. Certo. Isso foi o grande impacto que nós, e de outros materiais de construção, nomeadamente o papel, enfim, nos sacos de papel que se usa no cimento, na madeira, etc. Ou seja, são efeitos indiretos. São efeitos indiretos, mas obviamente que teve, não foi só em nós, foi em todos nós, não é? Teve esse impacto, mas na indústria teve o aumento abrupto das energias elétrica e térmica. Isso foi o princípio dos fretes marítimos também, que aumentou substancialmente. Houve esse impacto, nós estamos a sentir, e depois é o consumidor final que também o está a sentir. Não é? Claro, isso como já nos referiu inicialmente, teve esse impacto que está a ser revertido também no preço final e ligeiramente na redução das margens de lucro. Esse ligeiramente é quanto que aconteceu? Eu só posso falar pela Simpor, não posso falar pelos outros. À volta dos 2, 3%. Na redução da margem de lucro? Sim. E o impacto no preço final foi? A repercussão? Eu estou a dizer, mesmo com o aumento que nós fizemos, temos uma redução das margens de lucro comparativamente à situação anterior de à volta de 2, 3%. E o aumento que vocês fizeram foi de quanto? O aumento que fizemos até agora foi de 22%, 23%. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Lolé. Lolé é a minha terra. Karaté. Karaté desde os 16 anos que faço e continuo a fazer. Regionalização? Tenho dúvidas. Boris Johnson? Ainda bem que saiu. TAP? Problema. Luís Montenegro? Espero que traga sucesso ao partido a bem de
termos uma oposição construtiva a bem do país. Maioria absoluta. É benéfica se bem utilizada. Ministro da Economia. Desejo-lhes sucesso. Família. Sempre. Neta. Também. Um aninho, daqui a 3 dias. Amigo. Tenho muitos amigos do peito desde os 15, 16 anos. E Sonho. gosto muito de sociabilizar com eles. Sonho. Sonho ter, na minha empresa, não ter acidentes. Portugal. É o país do coração. Luís Fernandes, muito obrigado por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da ATIC e CEO da Simpor em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.